Olá pessoal, Léo Gomes aqui, mentor de planejadores, planejador financeiro. Eu tô aqui para trazer para vocês a parte 2 desse vídeo. A parte 1 eu mostrei para vocês no vídeo anterior, se você não viu, volta aqui, dá uma olhada. Nesse primeiro vídeo eu mostrei para vocês a entrevista com diversos profissionais da área de planejamento financeiro, da área bancária, da área de corretora. Essa é a parte 2, eu vou entrevistar mais pessoas para você conhecer mais histórias e ver como transformar a sua carreira em planejamento financeiro, como se tornar um profissional de sucesso. Então vem comigo, acompanha aqui, que eu vou te contar mais histórias hoje. Estamos aqui no BTG Summit 2026, hoje o dia todo com um profissional de investimentos. Eu estou aqui com ela, uma pessoa super especial, mas vou deixar ela contar a história dela. Então, por favor, se apresente, fale de você, quem você é, como é que você chegou até aqui. Oi pessoal, meu nome é Ruth, eu entrei nesse mundo do mercado financeiro em 2021, logo depois da pandemia. Foi quando eu conheci o Léo em um outro escritório e eu estava, na verdade, em uma transição de carreira, né? Eu passei 15 anos no mercado automobilístico de luxo. Depois da pandemia eu senti uma maior necessidade de ficar mais perto do meu filho, né? Que na época tinha 5 aninhos. Foi aí que eu decidi fazer uma transição de carreira, comecei, né? Encontrei o Léo lá no escritório e a gente começou ali no planejamento financeiro, a trabalhar com planejamento financeiro, focado ali em mulheres. E foi assim um grande desafio no início, porque eu tive que sair da minha zona de conforto, tive que aprender, né? E aprendi muito com o Léo lá no início. E hoje o mercado financeiro me proporciona uma liberdade geográfica muito grande. Então eu consigo fazer o meu horário, eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo. E isso não tem preço. Você considera que essa é a maior diferença do seu trabalho passado para o de hoje? E se não foi isso, o que te fez buscar essa transição de carreira? O que me fez buscar a transição de carreira foi ter mais tempo para o meu filho, né? Voltar o olhar para minha casa e hoje o mercado financeiro me proporciona isso, né? Eu consigo atender as minhas clientes do mundo todo, né? Do Brasil e fora do Brasil. Online, então eu acho que a pandemia trouxe essa facilidade hoje e essa liberdade de atender, né, o cliente de qualquer lugar do mundo, fora o retorno, né, financeiro também que a gente sempre foca, isso não tem preço. Eu acho que o planejamento financeiro me transformou completamente a minha vida, tanto a parte financeira, a parte de organização, porque o planejamento financeiro ele não só organiza a sua questão de financeira, mas toda a sua logística de vida, né? Você vai colocando, vai priorizando as coisas e vai reestruturando. Eu lembro muito bem quando a gente começou, que a Ruth, quando ela foi aprendendo sobre planejamento financeiro, ela começou a fazer para ela mesma, para dentro de casa, né? Então isso foi importante para você, fazer para você, enxergar isso, financeiramente te ajudou? Muito, muito, porque o meu perfil, eu sou sanguínea, né? Então, o meu lema é só se vive uma vez. Então, eu nunca parei para fazer... Eu não sou da planilha, né? Eu precisava de algo tecnológico que me ajudasse. Então, eu nunca parei para planejar minha casa, uma viagem. Eu só ia, eu só vivia. E chega um período, né? Chega um momento na nossa vida, das circunstâncias, que a gente tem que parar e falar assim, olha, vou ter que recalcular essa rota. Então eu comecei a voltar o olhar para mim, né? Comecei a organizar. A gente lá atrás, né, usou da tecnologia para ajudar nessa parte do planejamento, não só do financeiro, mas de você conseguir visualizar o que você planeja para sua vida a curto, médio e longo prazo e ir tirando do papel. A gente tem que ter muita disciplina, né? Porque no início não é fácil, dá vontade de desistir, mas depois que você começa a colher os frutos, depois que você começa a ver as vantagens, os benefícios, fica muito mais, vai orgânico, né? Flui organicamente. Legal, isso de fato eu consegui ver essa transformação na vida da Ruth, né? Ela foi se transformando incrivelmente naquela época. E eu queria te perguntar, Ruth, lá atrás, quando você começou, qual foi o seu principal desafio, assim, a principal dor que você teve no início para conseguir chegar até onde você está hoje? Olha, acho que o principal desafio, eu acho que é a nossa mente, é a nossa cabeça. Porque
é algo novo, você tem que sair da sua zona de conforto, e aí bate o medo, bate, né, toda a ansiedade de, poxa, eu já vinha de uma carreira estruturada, vou ter que começar do zero, então exige conhecimento, estudo, persistência, resiliência. Então acho que o maior desafio que eu encontrei foi a minha própria mente. E aí é o momento de você parar e reorganizar as ideias e focar. Calma, né? Eu vou dar conta, é um mundo novo, mas a gente não consegue abrir o novo sem largar a mão do velho, né? Então, assim, eu acho que é uma reestruturação completa de mente, disciplina e resiliência. Legal. O que a Ruth está falando aqui também, o que tem a ver com a mente, é que a nossa mente, para trabalhar com algo novo, precisa de estrutura. Você precisa de estrutura, de processo, de um caminho, de direção. Se você não tiver tudo isso bem organizado, a sua mente vai te boicotar e você vai acabar atrasando a decisão que você tem que tomar ou que você precisa fazer. E eu acho que isso, olhando para trás também, olhando para a Ruth, ela tinha essas dúvidas no início. Quanto mais informação, mais direcionamento você ia dando, ela ia captando, ela ia entendendo e implementando na vida dela. Isso eu pude perceber acompanhando esses anos também, esse início da trajetória dela, né? E Ruth, se você tivesse que falar uma coisa para quem está começando, o que você faria? Qual seria a dica principal? Eu acho que a dica que eu dou é dar o primeiro passo. Eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo sem medo mesmo. Ou tá com medo, vai com medo mesmo assim, né? E procurar alguém ali de confiança para te estruturar, para te ajudar. Eu lembro que no início eu recorria tanto a Léo, eu mandava muitas mensagens, assim, não tinha vergonha alguma de perguntar, de ir atrás, de estudar, de obter mais informações. Então, a dica principal é não ter medo, é dar o primeiro passo. E mesmo com todas as dúvidas, né, que surgirão, vai do mesmo jeito. Então quer dizer que você foi de vendedora de carro de luxo para planejadora financeira? Planejadora financeira com uma liberdade hoje geográfica, financeira, graças a Deus e graças a vocês, né, que me ajudaram muito lá no início. Legal. Estamos aqui em mais uma entrevista com um profissional de finanças, um planejador financeiro, consultor de investimentos, e eu queria que você falasse seu nome, se apresente, Don't to Rain, Don't to High, de onde você é, conta um pouquinho da sua história. Oi, Léo, tudo bem? Bom, meu nome é Ricardo Gomes, eu estou no mercado financeiro desde 1985, né? Trabalhei em bancos, um período curto só que eu fui para a área jurídica, trabalhei numa editora jurídica na área de TI, fiz computação no Unicamp, e até que em 2012 o banco que eu trabalhava aqui em São Paulo quebrou, e aí minha filha tinha acabado de nascer, eu falei, bom, tá na hora de eu mudar de vida. Foi aí que eu conheci a Planejar, me interessei pelo assunto, aí descobri, através da Planejar, que tinha uma empresa que trabalhava com isso exatamente em Campinas, onde eu moro hoje, né, onde eu morava já. E aí, através dessa empresa, é que eu comecei minha carreira de planejador, foi onde conheci você, né, Léo? Lá nessa empresa também estava lá, e comecei a construir toda essa carreira de planejador que eu tô já há 13 anos. O que te fez entrar na carreira de planejador financeiro? Ou seja, você atuava no mercado financeiro, mas aí de fato você entrou, sei que você conheceu ali, mas qual foi a principal motivo, a decisão, o que levou você a tomar a decisão de ir para a carreira de planejador financeiro? Eu vim acompanhando já tinha um tempo artigos que a Planejar publicava às segundas-feiras no Valor Econômico, né, que é o consultório do consultório de planejamento, e fui se interessar por aquilo, falei, pô, que legal, tem pessoas que fazem isso e eu quero ser essa pessoa, né? Eu quero sair, como eu brincava, eu quero sair do lado negro da força, né? E ajudar as pessoas a não se endividarem, a cuidar melhor do seu dinheiro, dos seus investimentos. Então esse foi o start de buscar uma outra opção. E como o banco que eu trabalhava tinha acabado de quebrar, e eu não estava afim de começar de novo um novo ciclo em São Paulo, estava cansado. Então foi a oportunidade de poder fazer alguma coisa que tivesse um propósito melhor, trabalhar perto de casa e acompanhar o crescimento da minha filha. Essa foi a grande mudança. Legal. O Ricardo é uma pessoa que mais se preocupa em ajudar os seus clientes, as pessoas. Quando você acredita que de fato queria ajudar pessoas nessa carreira
é essencial para que ela funcione, para que ela dê certo? Poxa, Léo, é uma resposta interessante, porque são vários pontos aí, né? Então, assim, é uma questão de engajamento, né? Quando a pessoa se sente ajudada, ela vai se engajar mais no processo de mudança para se ajudar, né? E isso traz a retenção, isso traz a indicação, ela vai te indicar para outras pessoas, né? E uma satisfação que é muito além do que ela te paga, né? Então, por exemplo, eu tive um caso recente de uma pessoa que chegou com uma dívida de mais de 1 milhão e tinha vários sonhos, de uma pessoa já mais velha, né? E aí a gente conseguiu analisar e conseguimos vender uma casa que ela tinha de herança, que ela não usava, conseguimos fazer uma reestruturação dessa dívida. E aí, o ano passado, ela pôde realizar um sonho dela, que era ir para um congresso de um hobby dela no Rio de Janeiro. Então, assim, foi fantástico isso. Legal, são histórias como essa que realmente faz a gente acreditar naquilo que a gente faz, né? E se você olhar para trás, né, olhar o principal desafio que você teve, ou o que você faria diferente, qual que seria esse desafio, ou o que você teria feito diferente desses aí... Quantos anos? 40 anos no mercado financeiro? Quase 40 anos, né? Tirando os períodos aí que eu não fiquei um pouco fora, praticamente 40 anos. Olha, eu acho que talvez teria migrado para essa carreira antes, né? Talvez ali... É claro que é uma coisa muito nova no Brasil, então eu vim para essa carreira em 2012, 13, e isso começou aqui no Brasil em 99, 2000, mas poderia ter ido buscar isso antes. Eu acho que essa seria algo que eu gostaria de ter feito diferente lá atrás. E dentro da carreira, o que você acredita que foi o seu principal desafio na construção da carreira para chegar onde você chegou hoje? Cara, é o se vender, né? Porque, assim, eu vim de uma cultura de emprego, né? Então você se vende uma vez, consegue um emprego e ali você vai trabalhar, entregar. Claro que há sempre pequenas vendas no dia a dia, né? Mas quando você se torna um profissional liberal e você tem que vender, e vender algo meio intangível, que é um serviço novo que as pessoas não conhecem, é bem mais difícil. Então esse eu acho que é o grande desafio que se tem no começo, para quem não tem essa veia de se vender tanto, né? Legal. E se você tivesse que sexualmente, claro. Claro. Corta. E se você tivesse que dar uma dica para quem está começando, para quem está no início da carreira, qual seria essa dica? Cara, estudar aquilo que você sabe que você precisa estudar e tentar descobrir coisas que você não sabe que você precisa estudar. Então, uma coisa muito legal do processo de quando eu fiz o CFP, foi logo no começo, né? Então, como eu já vinha, conhecia planejar, então já quis ser CFP logo no começo. Ao estudar para o CFP, eu descobri que existia um monte de coisas que não eram básico. Planejamento sucessório, tributário, né? E aí eu fui atrás de estudar tudo isso, né? Então, procure saber o que você precisa saber para poder ser referência com o seu cliente nesses assuntos todos. E a última pergunta. O que você mais valoriza da nossa amizade, desses 15 anos que a gente se conhece, que a gente é amigo? Resposta séria, não é para fazer resposta de piadinha, tá? Deixa eu pensar. O que mais valoriza... Tem que ser. Você pode brincar também, mas tem que ser sério, tem que fazer a resposta séria. Na verdade, assim, a nossa amizade, eu contigo, com o Rafa, com o Fred, com o Thiago, quer dizer, várias pessoas que nos conhecemos dentro de um mesmo ambiente de trabalho, crescemos ali, um ensinou o outro, né? E mantemos isso, mesmo cada um no seu canto, na sua cidade, no seu trabalho, com o seu modelo de negócio, a gente se ajuda sempre, né? Acho que esse é o principal dessa amizade que a gente construiu. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente tem rede de apoio familiar, pessoal, amizade, profissional, e aqui quando você mistura o profissional com a amizade, é muito legal porque você de fato vira uma rede de apoio em momentos difíceis, em momentos bons. Eu queria só te agradecer por tudo até hoje.
Pessoal, estamos aqui no BTG Summit 2026. Hoje é um evento só para profissional de investimentos. Eu estou com uma pessoa, queria que você se apresentasse, falasse quem você é, onde você trabalha, para quem você trabalha, o seu cargo. Maravilha, super prazer. Trabalho, na verdade, como RM dentro de uma área chamada MFO Solutions no BTG Pactual. Ah, que legal. RM. O que é isso, Fernanda? Explica pra gente. Apenas um nome bonito para falar que eu sou Relationship Manager, que nada mais é do que a pessoa responsável pelo relacionamento com casas B2B do BTG. Tá, legal. Peraí, casas B2B do BTG. Vamos tentar destrinchar isso aí um pouquinho. Casas B2B do BTG explica o que é primeiro o B2B do BTG. Perfeito. B2B é a área basicamente que faz o relacionamento com outras empresas que usam a plataforma do BTG como hub de serviços e produtos financeiros. Legal, então, por exemplo, a Astera é uma empresa, que é a minha empresa, nós somos parceiros do BTG, nós somos uma parceria B2B com o BTG, e a Fernanda, ela é a nossa RM, que cuida desse relacionamento com a empresa, como um todo, olhando para o negócio do BTG e olhando para o nosso negócio também para ver como que a gente pode potencializar isso, certo, Fernanda? Exato, você vai falar isso também. Maneira. Sim, você vai falar isso também, eu só estou explicando para também ter esse TI. E aí, ou seja, você faz esse relacionamento com as empresas. E essas empresas, como é que são essas empresas? O que elas fazem no dia a dia delas? Perfeito. A gente tem algumas empresas dentro do próprio B2B. Algumas assessorias, alguns consultores de investimentos e também gestores de patrimônio. Então a gente se divide dessa forma. A minha área hoje é responsável pelo relacionamento com consultorias CVM e com gestoras de patrimônio. Por isso que a gente chama de MFO Solutions. Legal. E o que o consultor de investimento, vamos pensar assim, né? Você faz relacionamento com as empresas na área de consultoria. Perfeito. O que essas empresas, o consultor de investimento, ele faz dentro da empresa? O que é importante? Como é que é o trabalho dele, o dia a dia dele? Maravilha. O consultor de investimentos hoje é basicamente o responsável por todas as áreas que tendem a ter qualquer tipo de nível de influência em relação a investimentos, financeiro e pensar realmente que a ideia de complexidade em relação a mercado financeiro fique realmente com a figura dele e não mais com o cliente final. Para que o cliente final tenha tempo, na verdade, de se importar e realmente se dedicar ao que realmente importa no final do dia. Que a gente já sabe o que é, né? Sempre a família, nesse caso. Acho que a gente fala muito sobre isso com os profissionais de investimento, justamente para que todos eles estejam muito capacitados a entender todas as complexidades financeiras, mas que dediquem também ao cliente a possibilidade de investir o tempo dele em outras frentes e não mais a de somente investimentos. Ou seja, o consultor de investimento, ele cuida do patrimônio, da vida financeira do cliente, dos investimentos principalmente do cliente, e ele é esse elo de confiança entre o cliente, a instituição, e ele faz esse trabalho de cuidar dos investimentos do cliente para que os investimentos estejam alinhados aos objetivos, para que os seus clientes consigam realizar os seus sonhos, e aí, consequentemente, esse profissional, ele melhore a sua carteira, melhore a qualidade dos seus clientes e ganha dinheiro com isso, né? Porque é isso que todo mundo espera dentro de uma carreira, claro. Com certeza, né, e a gente faz muito comparativo de um consultor de investimentos com uma curadoria mesmo, porque ele é o responsável, na verdade, ele é pago em termos de serviços para procurar o que é melhor para o cliente. Seja através de investimentos, seja através da transacionalidade, seja alguma necessidade de falar com um advogado, colocar o wealth planning, planejamento financeiro mesmo no dia a dia, ele é o responsável por isso. Então, a gente faz esse comparativo entre curador e realmente um consultor, porque tem muito a ver. Ver o cliente 360 é basicamente a função diária de um consultor de investimento. Legal. E, Fernanda, para você que lida diretamente todos os dias com esse profissional, né, com as empresas e com os profissionais, o que você acredita que é o principal desafio, a principal dor para quem está começando, ou para quem está ali com o início da carteira de cliente? O que você enxerga hoje que é o principal desafio desses profissionais? Eu acho que o principal desafio da indústria como um todo, que olha realmente para cliente final, é tratar esse cliente como o melhor cliente da sua carteira. Então, digamos que necessariamente você tem uma carteira de muitos clientes, mas que talvez não dê tanta atenção para esses clientes. Talvez seja a hora de se unir a uma estrutura que consiga te dar um pouco mais de robustez para atender esses clientes. E realmente pensar numa estrutura que faça mais sentido, olhando para as possibilidades de atendimento do cliente no dia a dia. E não somente para uma conversa de planejamento, que só funciona ano a ano, ou uma conversa para falar de banking. Acho que ter esse contato, essa frequência, esteira comercial muito bem definida é o grande segredo da operação. Ou seja, além do comercial, como ela falou agora, tem uma estrutura por trás para você conseguir atuar como consultor de investimento é muito importante. Independente se você tem 1, 10, 15, 20, 50, 100 clientes ou milhões de patrimônio, você tem que começar tendo estrutura, porque senão
você não vai passar essa credibilidade para o cliente às vezes não vai sentir essa confiança Acaba de investir com desandando, você. né? Sim, o cliente ele precisa sentir essa confiança para poder, de fato, fazer investimento com você, porque fazer investimento com esse profissional, com essa empresa, é um voto de confiança muito grande. Com certeza. Porque assim, no frigir dos ovos, rentabilidade aqui, rentabilidade ali, não é o que faz diferença, né? Não é. O que você acha que realmente faz diferença para o cliente ele contratar um serviço de qualidade relacionado ao consultor de investimento? Acho que o cliente final está sempre buscando muita tranquilidade e confiança nesse processo de curadoria que a gente comentou por aqui. É difícil esse processo de confiança acontecer do dia para a noite. A gente fala muito sobre persistência comercial e de relacionamento, porque é isso. A gente não constrói esse relacionamento do dia para a noite, mas depois de construído, depois que a confiança é realmente firmada, acho que você só tem realmente a ganhar com esse cliente, seja com novas indicações, seja também fazendo novos negócios em outras frentes. Ele acaba abrindo não só o relacionamento da família, mas começa a falar um pouco da empresa. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra, sempre muito baseado em confiança. E a última pergunta, se você tivesse que dar uma dica para quem está começando, qual que seria essa dica número 1, a principal dica para quem está querendo ser consultor de investimento, acoplando a uma empresa, a alguma estrutura, o que você indicaria para essa pessoa? Acho que um dos pontos que a gente mais bate na tecla é a questão de estudos. Não estudos de mercado financeiro. Acho que isso a gente já precisa que o consultor tenha, né? Pelo menos um CEA hoje em dia. Mas olhando realmente para as outras possibilidades de tema. Então acho que um tema que eu acho que é muito legal de aproveitar que a gente tem internet hoje em dia, a gente tem inteligência artificial nos ajudando, enfim, buscar realmente outros conhecimentos que não só de investimentos. Então, pensar um pouco em como você consegue atender esse cliente no offshore, pensar em como você consegue atender esse cliente olhando para a parte PJ, se for um cliente empresário, pegar esse cliente na mão para explicar que os filhos deles são os próximos herdeiros. Então, não adianta construir agora o patrimônio e não explicar como é a construção de patrimônio e preservação para esses filhos. Então, acho que não só falar de investimentos, mas falar realmente como uma esteira como um todo, que começa nos pais e vai passar para os filhos, é realmente essencial. Ou seja, o cargo dela, a função dela tem a ver com relacionamento. A função também do profissional que atende o cliente tem a ver com relacionamento. Com certeza. E relacionamento não é só você saber um investimento melhor do que o outro. É você saber muitas vezes criar vínculo com o cliente, saber conhecer a história dele, saber realmente as necessidades, as dores, os traumas que ele tem, o time certo. Às vezes ele não vai estar pronto naquele momento para tomar uma decisão, mas você tem que saber isso também, porque isso acaba a longo prazo pagando um preço muito importante, né, na carreira. Com certeza, com certeza. É isso. Obrigado, Fernando. Obrigada. Hoje no BTG Summit, aqui no BTG Pactual, o evento com profissionais de finanças, eu estou com uma pessoa, um profissional de finanças, um planejador financeiro, um consultor de investimento, que eu quero apresentar para vocês. Então, por favor, fale quem você é, de onde você veio, fala um pouco de você. Obrigado, Nelson. Então, eu sou o Cláudio, sou de Guaratinguetá, interior aqui de São Paulo. Sou planejador financeiro, consultor de investimentos CVM. E hoje atendo minha carteira de clientes, vim de uma transição de carreira também, onde comecei hoje, agora já atendo mais de 20 clientes e além disso atuo também com a diretoria de investimentos da Astera. Não só conduzindo as estratégias dos clientes, mas também montando toda a nossa estratégia, toda a nossa parte de alocação de recursos, diligência de ativos, de modo que a gente consiga atender cada vez mais os nossos clientes também. Então, Cláudio, conta um pouco como é que a gente se conheceu. Maravilha, Nelson. A gente se conheceu através do Vista lá atrás. Ele foi meu mentor de carreira logo no início. Então, quando eu comecei, ainda não tinha nem o meu primeiro cliente. Então, me mostrou todo o caminho das pedras, né? Como captar, como atender, fazer as primeiras sessões de atendimento. E foi a partir dali, todo o nosso treinamento, toda a nossa orientação, um plano de transição de carreira que a gente construiu juntos também, que foi permitindo que eu alcançasse cada vez mais clientes e assim conseguisse fazer uma transição mais tranquila e hoje tem a carteira que eu consigo administrar. O Cláudio ele tem duas características que eu acho essencial para um planejador financeiro. A primeira, ele é muito disciplinado, ou seja, quando ele bota a cabeça dele para fazer alguma coisa, ele vai lá e faz, ou seja, ele é muito processual, ele segue aquele passo a passo. E o segundo é que ele é muito também determinado, ou seja, além de ter disciplina, ele faz acontecer, ele sempre está se desenvolvendo, sempre está estudando, tanto que, apesar da pouca idade, é um dos caras que mais estuda, mais se desenvolve na área de investimento e, por conta disso, ele é o nosso diretor de investimento da Astera. Então, Cláudio, no início da sua carreira, apesar de você estar constantemente se desenvolvendo, o que você enxerga que foi o maior desafio, a maior dor, a maior dificuldade que você teve no início?
Logo no início, o maior desafio que eu tive, e eu acho que muitos planejadores têm, é a parte comercial. Então a gente conseguisse desenvolver o como conversar com o cliente, o como vender isso para o cliente. Então acho que isso é um grande desafio no início. E a partir desse primeiro ponto, que é fazer a primeira venda, um desafio muito grande é o que vamos entregar agora. É o como vamos iniciar o planejamento, qual vai ser o primeiro passo. E isso, com certeza, nossa mentoria ajudou demais para que tivesse realmente todo um checklist, todo um passo a passo do que fazer com o cliente, como conduzir essas reuniões. Então, logo no início, os maiores desafios foram esses: a parte comercial e dar ali o start realmente no primeiro atendimento. Ô, Cláudio, outra pergunta: enquanto que conquistar os primeiros clientes, o primeiro cliente, o segundo cliente, com certeza todo mundo lembra do primeiro, segundo cliente que fechou. Quanto que isso foi importante para a sua confiança para continuar se desenvolvendo e evoluindo na carreira? Isso foi importantíssimo, porque conquistar o primeiro cliente, efetivamente, aí realmente motiva. Quando você faz a primeira venda, é o primeiro cliente que realmente te paga para isso, te paga pelo seu serviço, você sente que você está entregando, você está conseguindo realmente ofertar, mostrar o valor do que efetivamente a gente entrega. E quando esse cliente ele começa a ter também os seus primeiros resultados, isso começa a motivar cada vez mais, que a gente siga na carreira e vá fechando os próximos. Então o primeiro, o segundo, o terceiro cliente, eles são importantíssimos para a gente ter cada vez mais essa motivação de continuar. Estou perguntando isso para o Cláudio, por quê? Porque a gente tem um desafio muito grande de fazer com que os nossos alunos consigam ter o primeiro cliente, ou se alguém já tem uma carteira de cliente pequena, mas quer conquistar mais um cliente de forma profissional, com estratégia, com método, existe uma diferença muito grande de você fazer isso com quem já fez, com metodologia, com processo comercial, com retenção. Então, por exemplo, imagina que o seu primeiro cliente você conquistou sem nada disso, sem metodologia, sem nenhum tipo de processo. Mas você continuou e aí você aprendeu toda a metodologia, todo o passo a passo que você aprendeu com a Astera, com a gente, nas mentorias. O que você enxerga diferente desse próximo cliente dos clientes antigos? O que você entregaria mais com processo, com metodologia, com ferramentas, do que você entregaria se você não tivesse isso? Não, com certeza. Eu tive um cliente antes do processo ali da Astera, foi um cliente que a gente começou um processo, um trabalho, mas a gente fica com pouca confiança realmente no que vai entregar para o cliente. Então, com a metodologia, a gente consegue reter muito mais o cliente também, ele fica com a gente por muito mais tempo. Então, meu cliente mais antigo já está completando ali mais de 3 anos comigo, fechado dentro da nossa metodologia de atendimento. Então, isso faz com que a gente tenha uma retenção muito maior, o cliente consegue enxergar valor e a gente vai gerando valor para ele ao longo do tempo. Então, ter uma metodologia já testada, já validada, isso é importantíssimo para a gente na carreira. Se a gente faz isso sem processo, a gente até pode conseguir ali um cliente ou outro, mas é muito provável que logo em seguida esse cliente ele se perde e ele acaba cancelando para a gente também. Legal, então, de fato, o que significou, né, você nessa caminhada, você ter mentores, ter direcionamento para que você conseguisse ter os resultados que você tem hoje? Hoje ter um mentor logo no início também, ter mentores, ter metodologia, posso dizer que foi algo que encurtou muito o caminho. Porque a gente vai tentando, a gente vai muito pela tentativa e erro, quando a gente não tem um mentor, alguém para orientar, e ter realmente alguém orientando, né? Então, o Léo aqui trazendo toda essa metodologia pra gente, fez com que eu soubesse exatamente o que fazer, como fazer, e isso acelerou muito o processo de transição de carreira, que se eu fosse tentar fazer isso sozinho, sem nenhum tipo de mentor, sem nenhum tipo de processo, é muito provável que ia demorar muito mais para conseguir conquistar o que eu conquistei. Agora a última pergunta, você veio da carreira militar, assim como vários outros planejadores, o que provavelmente ensinou muito sobre disciplina, né? Mas o que para você é o grande diferencial, assim, de você atuar na carreira militar, onde você tem ali uma hierarquia, todo o processo, para uma carreira como essa? Qual que é a principal diferença em termos da sua vida? O que mudou na sua vida em relação, quando você enxerga, assim, quando eu estou trabalhando com um ou com o outro, o que de fato você enxerga de diferente entre um e outro? O que eu enxergo, assim, mudou muito na minha vida hoje trabalhando com planejamento, é a satisfação de enxergar o que eu estou entregando para o cliente também. Então isso me trouxe uma qualidade de vida, uma qualidade de agenda, de poder organizar o meu tempo, poder organizar o passo a passo, o que eu vou fazer durante o dia, quando eu vou fazer o atendimento do cliente.
e uma motivação maior, realmente, justamente pela entrega, quando a gente vê o cliente conquistando ali seus primeiros objetivos, que traçou com a gente montou todo aquele planejamento, isso traz uma satisfação profissional muito grande. Então isso eu posso dizer que é algo que me motiva cada vez mais. Valeu. Valeu, Leozão.